Boa noite. Nós vamos para mais uma live de hoje. Oi, Rosa. Boa noite, Rosa. Eu vou. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada para essa live. É a Aline Funk Silveira. Ela é psicóloga e ela vai estar aqui com a gente para falar. Na verdade, ela vai dar uma aula, pelo que eu vi. A gente vai estar falando, né, sobre ciúme e amor, né? E eu vou apresentar a Aline. Oi, Ivana. Tudo bem, querida? A Ivana vai estar na próxima live, gente. Já vou contar. A Aline já está aqui, eu tô vendo. Eu vou apresentar a Aline, falar um pouco do currículo dela. E eu gostaria que vocês, né, dessem um aplauso aí virtual. Eu vou trazer ela. Bom, a Aline ela é psicóloga e acupunturista. Ela é formada pela Universidade Integrada do Alto Uruguai, é pós-graduada em saúde da família, é especialista em sexualidade e relações humanas. Olha que currículo. E tem mais, não para por aí. Ela é pós-graduada em medicina tradicional chinesa, pelo SEBRA, SH. Pós-graduada, ela tem uma pós-graduação também em andamento, pelo IBRAT, né, em acupuntura. Eu vou trazer a Aline para a gente já pegar esse bate-papo e a gente seguir a live. Um minutinho que eu vou ver aqui a Aline. Cadê? Deixa eu localizar a Aline aqui. Aline. Vou pedir que vocês uma salva de palma, né, para essa noite. Daqui a pouco ela já vai estar aí com a gente, pelo pai. Oi, Aline. Oi, querida, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu apresentei você. é, Você está deitada. Você consegue deixar o seu. Ele tá em pé? Como que ele está? Deixa É eu só ver. aquelas arrumações. Olha a Inês aí. Ficou ótimo, Aline. Tá Aí? ótimo. Tá joia. Agora. A Tá Inês, boa bom. noite, Inês. Aham. Então, eu vou pedir para que vocês, uma salva de palma aí para nossa Aline. Obrigada, querido. Eu apresentei um pouquinho o seu currículo, mas eu gostaria que você se introduzisse, que você falasse um pouquinho de você, né? Que você está aí na psicologia já há um tempo, né? Uma estrada, ó. 20 anos já Pois é. na psicologia clínica. Comecei lá em 99. É uma longa caminhada. Sempre fiz minha carreira dentro da psicologia clínica e há uns 6 anos atrás comecei a ver algo a mais para mim e comecei com a acupuntura também, né? Para integrar junto, para ter algo a mais para os meus pacientes. Mas a minha carreira profissional enquanto psicóloga é mais na linha de relacionamento de casais, né? 99% da minha clientela é isso. E adoro trabalhar com isso, e a acupuntura veio também, né, para agregar um pouquinho mais, né, poder ajudar as pessoas quando tem uma depressão, quando tem uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Aí ela vem como uma terapia complementar. Mais ou menos é Bacana. isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, eu posso ir discorrendo no momento que a gente for falando, né? Se tiverem alguma dúvida, tranquilo. Isso. Bom, a Aline, pelo que eu vi, ela vai nos dar praticamente uma aula sobre ciúmes. A responsabilidade é muito grande. Mas está tudo sob controle. Então, eu vou te pedir para você, aí de casa, né, compartilhar essa live, para trazer aquela sua amiga ou amigo que sente ciúme, que você percebe que precisa estar aqui com a gente. Compartilha, curte também. Tem bastante gente assistindo. Ah, Aline, sentir ciúme é normal? Bom, em certa parte é.
Vamos lá. Ciúmes, na verdade, ele é um sentimento intrínseco do ser humano. Como raiva, como amor, ódio, né? Ele está ali dentro dos nossos sentimentos. Ele faz parte dos nossos sentimentos. Então, dizer que é normal, entre aspas, é normal a gente ter ciúmes. Mas em que proporção? A gente sempre fica pensando assim, ter raiva é normal? Dependendo da situação, é normal. Ter ciúmes também é normal, dependendo da situação. Além da situação, também depende da quantidade e da intensidade desse sentimento. Então, quando a gente pensa em um sentimento, o que a gente pensa, Márcio? O quanto ele me faz sofrer, o quanto ele me impossibilita de eu viver uma vida em paz, tranquila, né? Então, mas é por aí. Então, assim, como é que a gente mede, né, um sentimento? É difícil da gente medir um sentimento. Não tem como a gente dizer, eu sinto tanto de ciúmes. Não é mensurável, né? Então, também porque cada pessoa é uma e cada uma sente diferente. É como a dor, por exemplo, né? Eu posso ter uma dor, a mesma que você, de repente, a minha sensação de dor é diferente da sua, mas fica difícil da gente mensurar. Então, o sentimento, por ser uma coisa muito abstrata, também temos dificuldade, né, de mensurar o quanto é. Mas quando ele começa a fazer você sofrer, ou quando você fica muito tempo pensando nisso e acaba tendo o teu dia atrapalhado por causa desses pensamentos que vêm um atrás do outro e você não consegue parar de pensar, ou quando você se acorda de noite ou não consegue dormir de noite por causa desse tipo de pensamento, aí sim a gente pode pensar que ele é um sentimento que está em desarmonia com você, né? Entendi. E quando entra nessa desarmonia, aí é importante procurar ajuda, quando não dá conta, né? Na verdade, nós, né, enquanto psicanalista e eu, enquanto psicóloga, a gente sabe, né, o quanto às vezes um problema psicológico, uma dor emocional, ela é difícil da gente segurar ela sozinha. A gente acha às vezes, eu vou dar conta, isso vai passar. E na verdade, a gente está se iludindo. A tendência de um comportamento que começa a ser muito repetitivo, um sentimento muito repetitivo na nossa vida, a tendência dele é só aumentar. Isso é que nem uma bola de neve, tá? Primeiro eu tenho problema com uma pessoa, de repente eu tenho com outra, de repente tem... Porque o comportamento, na verdade, ele vai aumentando, né, de dimensão em todas as áreas da nossa vida, que nem ciúmes, por exemplo. Primeiro eu tenho ciúmes do meu irmão quando eu sou pequena, depois eu vou ter ciúmes das minhas coisas, depois eu vou ter ciúmes do meu namorado, daqui a pouco eu tenho ciúmes da minha amiga, e assim vai progredindo ao ponto de você não conseguir mais lidar de uma maneira saudável, vamos dizer assim, né, com esse sentimento. Então, com certeza, a melhor opção é o autoconhecimento. E é dentro de uma terapia, com um psicólogo, com um psicanalista, com uma pessoa formada, que você vai dar conta de entender o que está acontecendo com você, o que você necessita, para mudar esse padrão. Né? Mais ou menos isso. Aline, dentro do relacionamento, o ciúme, ele faz bem no relacionamento? Como que é isso? Tem muita gente que diz, né, ter um pouquinho de ciúmes é bom, apimenta o relacionamento, muitas pessoas falam isso, a gente ouve falar. Não, na verdade, ciúmes não é bom. Não é bom nem para quem tem e nem para quem recebe. Ciúmes, na verdade, todo mundo diz assim, ciúmes é falta de segurança, né? É você não se sentir seguro, não ter autoconfiança. Não é só isso. Não é só isso. Isso é muito raso se a gente for falar em ciúmes, né? Ou qualquer outro sentimento. A gente às vezes acha que um sentimento tem só uma explicação, e na verdade às vezes é uma gama
de situações e vivências que você teve que faz você chegar a isso. Eu sempre digo para meus pacientes, a nossa mente é como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças, e a gente vai juntando as pecinhas e vai formando os padrões de pensamento, comportamento, atitudes. E como o cérebro não quer gastar energia, né, ele faz de tudo para economizar, o que acontece? Quando eu aprendo um determinado comportamento, ele se torna um padrão. Então, e daí isso vira automático. E inconscientemente, eu vou agindo e sentindo do mesmo jeito sempre que aquele padrão se estabelece, né? Ele se encontra aqui e aqui eu respondo com o que eu aprendi a responder. Né? E às vezes a gente sofre com isso e sabe conscientemente que está errado, porque a maioria dos pacientes vem para a terapia sabendo qual é o problema e sabendo qual seria a solução. O problema está entre o que eu sei e o que eu sinto. Tem uma estrada bem grande entre esses dois que faz, às vezes, a gente se perder e não conseguir encontrar esse caminho realmente. Eu gostaria de me sentir assim, mas eu não me sinto assim. Né? E é aí que vem a terapia ajudar a pessoa a descobrir essas coisas que estão obscuras em relação a ela mesma, né? Você que está aí em casa também assistindo a live, daqui a pouco eu vou passar o telefone da Aline, para que se você também quiser continuar essa conversa com ela, essa live vai ficar salva, ela também vai estar no YouTube. Ali nos comentários você também pode, no YouTube é Márcio Rodas, psicanalista. Ali nos comentários você também pode deixar ali suas perguntas. Mas o telefone da Aline eu vou passar, e no Instagram dela também, lá no direct, você também pode estar continuando esse bate-papo com ela. Tá? Aline, não ter ciúme significa não gostar? Não. Não ter ciúmes também não significa não gostar. O que é isso? Quando a gente vai de um extremo ao outro, né, vamos dizer assim, primeiro eu demonstro demais, né, eu tenho ciúmes demais, eu aprendo demais, e do outro lado eu não tenho ciúmes nenhum, eu não demonstro nada. Né? Então eu também tenho muitos pacientes que chegam para terapia com essa sensação, falando isso do seu parceiro, olha, eu tô com ele há tanto tempo e eu não tenho certeza que ele me ama, eu não tenho certeza que ele quer ficar comigo, porque ele não demonstra isso, ele não fala, ele não tem atitudes que demonstrem, mas ele tá comigo. Então, assim, nem 8 nem 80, vamos dizer, né? Nenhum nem outro é realmente saudável, porque quanto mais a pessoa pode ser tão segura de si que ela acha que não precisa ficar demonstrando muitas vezes para o seu parceiro que ela gosta. Mas tem pessoas que precisam, que necessitam isso. E a maioria de nós necessita se sentir amado. A maioria de nós deseja, né? Não precisa ser sempre, a todo momento, mas deseja saber da boca de alguém, ó, eu te amo, eu gosto de ti, eu sinto a tua falta, você tá linda hoje, lindo, você poderia fazer alguma coisa pra gente, por exemplo, comer junto, ou fazer uma surpresa, quem não gosta? Então a gente precisa, como ser humano, a gente precisa, vamos dizer assim, concretamente entender o abstrato do sentimento. Né? E não tem maneira diferente, até hoje eu não conheço, a não ser do ter atitudes e falar, né? Já que a gente tem a fala, né? Diferentes dos animais, a gente tem a fala, por que não dizer? Né? Então, às vezes as pessoas têm medo de se mostrar, né? Poxa, se você tem medo de se mostrar no seu relacionamento, que tipo de relacionamento é esse? A gente tem que entender isso também. Se você precisa fiscalizar o teu relacionamento, então que tipo de relacionamento é esse que você precisa ficar fiscalizando? A gente tem que fazer esse tipo de pergunta, né? Porque assim, que nem você perguntou antes, né? Sobre sentimentos de ciúmes, se é normal ter. É normal ter sentimentos de ciúmes, mas sempre pequeno. Então, assim, tem coisas assim que eu sempre pontuo bastante dentro do meu consultório para qualquer tipo de sentimento, sabe? A gente nasce para ganhar. Na verdade é essa.
Quando a gente nasce, a gente ganha. Eu ganho irmão, eu ganho um nome, eu ganho meus pais, eu ganho uma escola, amigos, eu vou ganhando, eu vou ganhando. A gente tem uma cultura muito de ganhar e de evitar, muitas vezes, que as crianças tenham contato com perdas e que são super normais no nosso dia a dia. E a perda, muito no nosso contexto atual, principalmente, ela é colocada como uma coisa muito ruim, que, sabe, é derrota, faz mal, tá certo, você tem que sofrer mesmo porque você não conseguiu tal coisa. E nunca ela vem ligada, ou nunca, ou quase nunca ela vem ligada à perda como uma questão, se eu perdi, se eu errei, é porque com isso eu tenho que aprender. E ela vem para a gente aprender. A maioria das nossas derrotas, dos nossos erros, a gente aprende muito mais do que se a gente tivesse ganho. Então, essa cultura que a gente tem também, sabe, de achar que a gente sempre tem que ser bom em tudo. Tá? Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa dona de casa, eu tenho que ser. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser malhada, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser zen, né? Eu tenho que estar equilibrada emocionalmente o tempo todo. Isso é real, é irreal. Ninguém consegue chegar a isso, né? E é uma corrida, hoje em dia, muito feroz em cima dessa perfeição, né? Em todos os setores do nosso... tanto da nossa psique, quanto do nosso físico, quanto do nosso comportamento, quanto do nosso social. É uma busca muito exacerbada em cima disso, e isso tem causado muitas questões de ansiedade e insegurança também nas pessoas. E muitos, assim, a gente falava, né, eu lembro no século XX, a gente falava, século XXI vai ser o século da depressão, todo mundo vai estar deprimido, todo mundo vai estar, né, com problemas de tristeza. E, na verdade, não é. Hoje em dia, a gente está ansioso. Ansioso. Essa é a grande questão atual. Por quê? Porque se eu ligo o meu computador e ele não responde em 1, 2 segundos, eu já estou esbravejando. Como é que isso aqui não está funcionando? E eu quero uma resposta para ontem. E de preferência anteontem, não nem sabe? A coisa tá num patamar de que a gente está sempre correndo muito além do que a gente deveria. E é claro que a gente vai entrar em desequilíbrio. E aonde começam os piores desequilíbrios é nos relacionamentos afetivos. E é dentro de casa. Então, questão de ciúmes é só uma das questões que estão envolvendo o relacionamento humano de uma maneira bem acentuada hoje em dia. Porque o ciúmes é uma insegurança. Será que tu me ama como eu sou? Com aquilo que eu posso possibilitar para a pessoa? Né? Porque se eu tenho que ser tudo isso que a sociedade, que a imprensa, que a mídia, que os meus amigos, que todo mundo está correndo atrás, e se eu não consigo chegar lá, então será que eu mereço realmente ter um amor, ser feliz? As pessoas estão inseguras. E insegurança é um prato aberto para ciúmes, né? Uma porta de entrada, vamos dizer assim. É uma das, não é só essa, mas é uma das. Né? Então, mais ou menos por aí. Viu, gente? Não falei que ela ia dar uma aula? Eu Tem espero que bastante você coisa em para casa... falar. Tem muita coisa para falar sobre ciúmes, esse é um tema muito abrangente. Eu espero que você aí de casa esteja compartilhando essa live para trazer aquela sua amiga, aquele seu amigo que precisa estar ouvindo palavras como esta. Tamo aí. Bom, você falou de relacionamento, né? Rotina acaba com o amor? Então, isso é uma outra coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, sabe? Rotina acaba com relacionamento, acaba com amor. Olha, na minha experiência de 20 anos de terapia, de psicóloga e também como mulher, como esposa, eu tenho um relacionamento a longo prazo também, mais de 20 e poucos anos com meu esposo. Eu não acredito nisso. Realmente, eu acho que rotina
não acaba com o relacionamento. Para mim, bem pelo contrário. Todo mundo precisa de uma rotina. Já pensou se eu tenho um relacionamento com alguém e eu não sei se esse alguém vai vir para casa hoje de noite, ou se ele vai estar comigo amanhã, ou o que nós vamos fazer juntos daqui a um ano, entende? Então, assim, a rotina, ela segue um planejamento, uma segurança de planejamento que vai me possibilitar realmente sonhar algo além do aqui e do agora com uma pessoa. Tudo bem, né? A gente vive numa vida que é impossível a gente ter controle sobre tudo, né? A gente vive com muitos imprevistos, mas uma certa rotina para ter um certo, vamos dizer, um certo chão onde a gente pisar é importante. É uma armadilha dizer assim, pois é, tenho que sempre estar inovando no meu relacionamento, porque senão vai cair no tédio, e se cair no tédio, tu já viu, procura um fora. Tanto homem quanto mulher, hoje em dia não é só mais homem, não. Essa história vale igualmente para os dois. Isso, gente, é difícil. Eu fico pensando como é que uma pessoa vai estar 20 anos com alguém e toda semana, todo mês vai estar inovando. Da onde é que vai ter tanta novidade? Né? Seja na relação sexual, na cama, seja na vida pessoal, seja em qualquer... Não tem como tu inovar tanto. Isso cansa também, não é só porque não tem, isso é cansativo. A rotina traz uma sensação de tranquilidade, de paz, de sossego. Isso a rotina nos traz. Entende? Então, assim, essa coisa também eu tenho que sempre estar bonita, bem arrumada. Gente, a gente anda de camiseta velha e de cabelo desarrumado em casa e tá tudo bem. A pessoa que te ama vai chamar do mesmo jeito. Você, claro que é bom, não estou dizendo que não é bom se fazer bonita, se sentir bonita, mas não é todo o tempo. A gente sempre tem que pensar na intensidade, na quantidade, na qualidade das coisas. O que é essencial para eu ter um bom relacionamento? É o externo? Não é. A princípio, tudo bem, a gente olha para alguém, se apaixona por alguém, muito é pelo lado externo, no início. Bate o olho, assim, né? Aí depois tem que bater a química. Aí ainda junto tem que bater a conversa, porque se tu começa a conversar com uma pessoa linda e de repente para ti ela é vazia, aquilo não vai vingar. Né? O que segura o relacionamento é o nosso interior. É como a gente consegue fazer o outro se sentir. Então, a gente tem que entender que eu tenho que escolher, e isso eu sei, não é uma escolha simples e fácil. Não é tão, eu tenho que escolher alguém bom para mim. Não, não é tão simples assim, porque o sentimento às vezes não nos deixa escolher. Então a gente tem que entender que a gente precisa buscar alguém que nos complete, que nos faça nos sentir, ao menos a maior parte do tempo, bem. Um relacionamento que não está a maior parte do tempo bem, tem um bom problema a ser resolvido. Porque eu não estou fazendo o outro feliz, consequentemente eu também não me sinto feliz. Isso é recíproco. Entende? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que começar a olhar, sabe? Nem sempre as coisas são tão simples ou tão fáceis ou tão cheias de, vamos dizer assim, alegorias. É de se pensar. Você falando, eu vejo os coraçõezinhos aí que o pessoal mandando para você. Ai, que bom! Obrigado! Uma curiosidade, qual é o comportamento, Aline, que gera e demonstra que tem ciúmes? São vários. Assim, comportamentos são vários. Então, assim, o que eu posso dizer? Falar de relacionamentos passados, isso é uma coisa assim, que eu acho que é uma das primeiras situações ruins de tu ficar comentando com o teu esposo, com tua esposa, ou com teu namorado, ou com tua namorada, ou com teu affair, seja lá quem for. A questão, todo mundo sabe que quando eu vou me relacionar com alguém, eu já tive um passado.
Geralmente, sim. Geralmente eu já tive outros namorados, outras namoradas, eu já tive outras pessoas que eu amei. Ok, né? Agora não precisa ficar. Vamos se conhecer? Então tu me diz com quem tu namorou, com quantos você namorou, o que você fez com a pessoa. Vamos ser transparentes. Gente, isso é uma armadilha enorme para futuras brigas, sabe? Incrementar futuras brigas. Ah, mas porque você fez isso com ele? Ah, mas você fez isso com aquela? Ah, mas quando... Entendeu? Então, esse tipo de coisa não precisa ser falado. A história vai começar aqui? Beleza, a história vai começar aqui. Aqui com você, eu tô por inteiro. Eu não deixei nada lá atrás. Então, é agora, daqui para frente. Essa é a história que tem que ser contada e vivida. Além dessa, comparação. Sabe? Comparar é, assim, uma cilada imensa. Quando tu começa a comparar o teu namorado, a tua namorada, a outra pessoa com... Nem precisa ser com esse, né? Porque daí pior, eu acho. Mas comparar com o namorado da amiga, o meu pai, o meu amigo, sabe? Começar a comparar a pessoa. Então, isso é complicado. Eu sempre digo assim, ó, quando você está namorando com alguém, você e essa pessoa tem um tipo de ação e reação. Ela te provoca ações e reações e sentimentos de um jeito. Quando você se relaciona com outra pessoa, você não é mais a mesma pessoa, você é uma outra, porque essa outra pessoa vai também causar ações e reações e sentimentos diferentes em você. Então você também se transforma com... Por isso que a gente dá certo com algumas pessoas e com outras não. E assim não é só em relacionamentos amorosos, também em relacionamento de amizade. A gente tem amigos de diferentes tipos em diferentes momentos. Por quê? Porque a gente afina mais em algumas coisas e não em outras. Então, o relacionamento geralmente é isso. É essa coisa de, quando eu estou com você e você está comigo, a gente é singular um para o outro. Isso que é importante. Outra coisa, estar sempre descontente ou competindo com um amigo, com família. Isso é outra coisa que acaba com o relacionamento. Tu vem para um relacionamento... E tu traz a pessoa para o teu convívio e tu traz a bagagem da família dela e tu traz a bagagem dos amigos dela. Isso é uma coisa que vem da história dela e que você não tem o direito de tirar. Não tem o direito. O mais legal é você conseguir entrar dentro disso. E se não dá, porque a família, né, às vezes não dá mesmo, ao menos respeitar o limite de que até aqui eu posso... Né? Intervir, aqui para frente não é mais meu direito de intervir. Eu tenho que deixar a pessoa ser quem ela sempre foi, né? Porque eu quero alguém por inteiro, eu não quero alguém pela metade. Não é a metade da laranja mais que a gente quer. A gente quer a laranja inteira e, vamos dizer, a maçã inteira e faz uma salada de fruta. Não é mais a metade da laranja, é como se fosse, né? Só alguém se você tivesse o outro alguém para te completar. Você está completo. Você não precisa ser completo. E você tem que deixar o outro ser completo também. Isso é muito importante. Aí você vai conseguir ter um relacionamento livre. Você vai se sentir feliz do lado da pessoa, porque tu pode ser quem você é. Com os teus defeitos, com as tuas qualidades. Você pode falar o que quiser na frente dele, estando sozinha com ele ou não estando, ou quando tu vai num lugar, tu pode falar com a outra pessoa, cumprimentar, rir, fazer, sabe? É difícil quando você tem um relacionamento e quando você sai com essa pessoa, você tem que mudar de comportamento. Ah, não posso olhar para os lados. Ai, não posso falar tal coisa. Ai, tem que me cuidar com isso. Ninguém aguenta uma vida inteira fingir. Se comportar, ninguém aguenta. Aí vai começar a acontecer o quê? Sabe, aquelas pequenas omissões, mentirinhas. Ai, é uma mentirinha que não tem problema, porque eu não estou traindo ninguém, mas eu quero ter a minha vida, eu quero ter meus amigos. Então, eu queria ir lá com o meu amigo, eu não posso ir, então eu digo que eu vou lá na casa da minha mãe e daí... Gente, não estamos mais, né, num relacionamento onde é saudável.
um relacionamento onde eu posso me sentir tranquila comigo mesma, sem precisar. Tá para chover aqui. E vai chover. Tá bom. Então, mais ou menos isso. Que mais? Exigir que todo mundo, que a gente faça tudo junto. Esse é outro problema. Tá? Só porque eu tô com a pessoa, então agora nós temos que fazer tudo junto. Já não nasceu colado. Né? Nascer colado é só siamesa. Não tem outro. Então a gente tem que permitir o outro ter um espaço para respirar. Isso é bom. Né? Eu não estou dizendo que tem que fazer tudo separado, mas também não fazer tudo junto. Às vezes é tão mais tranquilo, você faz uma coisa, eu faço outra. Né? Ou você vai lá com seus amigos enquanto eu vou ler um livro, ou fazer as coisas que eu gosto, ou vou fazer um exercício físico, sei lá. Sabe? Ter a sua individualidade. Ter o seu momento só consigo mesmo, isso é muito importante. Às vezes as pessoas fazem, eu sempre digo, os maus contratos. Né? Elas se obrigam, né, a fazer as coisas. Se eu te mandar uma mensagem, tu tem que me responder. Se eu te ligar e você não atender, vai acontecer tal coisa. Se você não chegar até tal horário, tudo bem, ok. Nós estamos juntos, eu tenho que ter um comprometimento contigo. Mas eu não tenho que ter obrigação por me sentir obrigado a fazer isso. Eu tenho uma obrigação com você porque eu tenho consideração por você. Porque eu tenho preocupação em relação... se você ficar me esperando, como é que você vai se sentir? Isso vai muito mais para respeito, para pensar no outro, para empatizar com o outro, do que para obrigação, sabe? Você tem que... Então, esses contratos que as pessoas fazem lá no início do relacionamento, depois, com o decorrer do tempo, eles acabam estragando o relacionamento. E daí vem aquela cobrança. No início você não fazia assim, agora você faz. No início você fazia isso, agora você não faz mais. Entende? Então, a gente tem que cuidar com isso também quando a gente vai se relacionar com uma pessoa. Tem que deixar claro quem a gente é, não tem que ter medo de se mostrar, não tem que ter medo de expor o que eu penso e o que eu sinto, porque aí você vai estar sendo verdadeira, não só com o outro, vai ser verdadeira contigo mesmo. Entende? Mais ou menos por aí também, mas tem mais, olha só. Não, outra coisa, assim, ó, que fica assim, a pessoa ciumenta principalmente, né? O outro cara ou a mulher fez alguma coisa, eu fico emburrada, eu começo a tratar a pessoa mal e eu não falo para a pessoa o que aconteceu. Isso é bem comum acontecer, sabe? E o outro tem que ter uma bola de cristal e adivinhar o que foi que eu fiz para essa pessoa para ela estar me tratando desse jeito. Então, assim, saber comunicar o que você está sentindo para o outro, dizer o que você não está gostando, é importantíssimo. Importantíssimo. Outra coisa, concluir sem ter provas. Tu viu uma coisinha desse tamanho e daí a mente já começa. Né? Porque se ele fez isso, é porque aconteceu tal coisa, porque, sabe? Cabeça, nem precisa estar com a cabeça vazia, mas né, o inferno já começa a acontecer. E a gente começa a juntar aquelas pecinhas para que aquela minha desconfiança se concretize na real. E como o cérebro não sabe a diferença entre realidade e fantasia, ele acredita. E aí o sentimento vem, se apossa, se empodera, entende? E às vezes a gente fica criando situações onde a pessoa não está devendo. Não está devendo. Entende? Então são armadilhas que a gente vai caindo e que se a gente não se conhece, fica difícil da gente reconhecer. Outra, provocar ciúmes. Você está anotando todas essas dicas aí da Ivana? Desculpe, da Aline? Não, querido, Ivana, não, desculpa. Eu digo, o pessoal de casa, se eles estão anotando aí as suas dicas, né? Que são dicas, assim, importantes aí que tu está passando, conteúdo relevante, né? Tá bom, obrigada.
Obrigada, é que eu fico tão absorta no que eu estou falando que eu não percebi aí, você que vai olhando. Mas Sim, não, muito obrigada, agradeço, do fundo do coração. Então, provocar ciúmes que eu estava falando, né, Márcio? Provocar ciúmes, às vezes as pessoas provocam ciúmes na outra como uma estratégia ou como maneira de se sentirem amadas. Porque às vezes, isso que nem tu pediu antes, não demonstrar ciúmes é legal, não é legal porque aprofunda para um tipo de relacionamento assim, geralmente, né? A pessoa não demonstra nada, se ela não demonstra nada, eu me sinto insegura, se eu me sinto insegura, eu preciso de uma prova de que a pessoa gosta de mim. Então eu vou provocando ciúmes nela para ver se ela gosta de mim. E aí vem, de novo, uma outra armadilha. Qual é que é? Né? Você provoca ciúmes em mim, então será que você me ama? O outro também começa a pensar e também começa a ter ciúmes. E daí agora não é o ciúme só daqui para lá, é de lá para cá também. Né? E daí o que acontece? Um começa a atirar pedra no outro. Né? E ninguém sai ganhando. Ninguém sai ganhando. Os dois saem perdendo. E é tão difícil as pessoas saírem desse emaranhado sozinhas, né, que se elas não procuram uma ajuda, o relacionamento acaba. E a maioria, esse que é um outro grande problema, sabe, Márcio, que eu vejo assim, ó, a maioria das pessoas ainda, hoje em dia, só procuram o profissional de psicologia, psicanalista, seja lá, quando a coisa já está, nem aqui, mas já passou, já se enforcou e já está sem respirar 1 minuto, 2 minutos, entendeu? E às vezes é tarde. Então, se a pessoa tem esse autoconhecimento sobre si e ela começa a prestar atenção no que está acontecendo com ela e com o outro, e ela toma uma atitude antecipada, é um bom remédio, né? Tu tá fazendo uma prevenção, né? Não é um remédio curativo, é um preventivo. Né? Na questão psicológica, a gente também precisa entender que a gente precisa lidar com o preventivo e não com o curativo. Não é depois que a coisa aconteceu que tenta remendar, é tentar fazer antes. Tudo que a gente faz antes é melhor, tanto no físico quanto no psíquico. A gente sabe disso. Então é importante fazer isso. Né? Então, assim, tem pessoas também, sabe o que acontece quando provocam ciúmes, essa coisa de provocar ciúmes? Elas provocam ciúmes de um tipo assim, ó. Eu quero me sentir amado, né? Eu sou insegura. O que eu vou fazer? Eu tenho uma namorada e eu vou começar a flertar com uma outra ex ou um trabalho. Eu vou dar indícios de que está acontecendo alguma coisa. Pode até nem estar acontecendo, mas eu vou dar indícios para o outro. Para acelerar o quê? Um processo de competição entre duas pessoas, para aquela terceira se sentir amada por alguém que está competindo pelo amor dela. Isso é uma tríade patológica também bem envolvente e bem difícil de todos, dos três, conseguirem entender o que está acontecendo e sair fora desse processo. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes não dá para ficar vários anos, às vezes acontece, né? Não é só meses, é vários anos das pessoas envolvidas numa tríade onde ninguém se decide, ninguém consegue decidir, porque tem muitos sentimentos envolvidos, já em 2 pessoas, imagina em 3. Né? Então tem que cuidar para a gente não cair nessas armadilhas, tá bom? Mais ou menos são esses, agora que eu me lembro, assim, deve ter mais, mas... Né? Conforme a gente for, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa ou, né, expor, também agradeço. O Ivane, tem aquelas frases bem comuns, né? Eu não faço nada e ela tem ciúme. Né? Ele dá motivos para eu ter ciúmes, né? O passado condena. Então, essas frasezinhas, sim, são medonhas, né? Eu não faço nada e tenho ciúmes. É aquilo que eu já conversei contigo antes, né? Como assim não faz nada?
Se não faz nada, tem um problema. Né? Porque quando tu se compromete num relacionamento, é se comprometer num relacionamento. Né? Tu tem que ter atitudes diferentes de quando você é solteiro. Não é verdade? Eu sempre digo assim, não dá pra gente ter tudo. Não dá. Né? Não dá pra mim viver uma vida de solteiro e estar com alguém. Não dá. Né? Então, são momentos diferentes de vida. Quando tu tá solteiro, tu pode e tu deve fazer coisas que quando você tá casado, não deve fazer. Né? Não deve, por quê? Porque você vai machucar a pessoa que você tá e você vai ser machucado também. Então, tem coisas que a gente tem que saber escolher. E por esse mundo está tão fácil também, isso é uma outra coisa que eu vejo, sabe? Hoje em dia está muito fácil, assim, comecei a ter problema com esse relacionamento, sai fora, vamos procurar um outro. Virou muito supérfluo, muito fácil de tu trocar, muito fácil de você se desligar, porque hoje em dia ninguém te aponta na rua porque você se separou. Então, a sociedade afrouxou isso, né? Essa questão da independência da mulher também afrouxou muito isso. Ok, ótimo. Eu acho que ninguém tem que ficar realmente com alguém que faz mal. Por favor, não estou dizendo isso. Agora, também, não é em qualquer problema que a gente tem no relacionamento que a gente tem que ficar trocando, ou que a gente tem que procurar alguma coisa fora. Né? A gente tem que tentar resolver. Né? Que nem eu disse antes, os erros, os obstáculos, né? Eles vêm para quê? Né? Para a gente aprender. Se você tem um parceiro, uma parceira, né? Que você pode crescer com ele, que você acredita que pode ter um futuro junto e um futuro legal, né? Não são as diferenças que tem que fazer vocês ficarem separados. Tem que fazer essas diferenças serem cada vez menores, né? E vocês conseguirem juntos chegar a um consenso. Não precisa nem ser tanto para lá nem tanto para cá. Ou às vezes pode ser um tanto para cá ou um tanto para lá, dependendo do que fica melhor para os dois. Né? Às vezes eu tenho que ceder em relação ao que o outro deseja, porque seria melhor para mim também, em determinados momentos. Né? E vice-versa. Então, o relacionamento ele tem muitos aspectos, na verdade, que às vezes, quando tu convive muito tempo com alguém, eles começam a se tornar parecidos. Eu sempre digo assim, a gente vai se moldando, um molda o outro, e vai mudando, e vai mudando. O importante do relacionamento é flexibilidade. É flexibilidade. Uma das principais coisas, sabe? Porque tu não vai encontrar uma pessoa prontinha para você. Não vai. Né? Você vai encontrar alguém que tem muitas coisas que você gosta, muitas coisas, né, que você odeia e muitas coisas que você, ok, beleza, consigo aceitar. Entendeu? As coisas boas, beleza, não tem problema nenhum. As coisas mais ou menos, ok, beleza também. Então vamos trabalhar as coisas que eu odeio. Né? E porque tu tem coisas que eu odeio, eu também tenho coisas que você odeia. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Só por isso então não dá relacionamento? Eu sempre digo assim, os dois têm que querer. Né? O querer estar juntos. Porque o querer requer tu se responsabilizar, tu botar energia em cima, desgastar, né, um pouquinho né, da psique para trazer esse relacionamento para algo bom. Né? Então, assim, é crescimento pessoal. Estar com alguém em muito tempo é crescimento pessoal. A gente tem que entender isso, sabe? E quando isso acontece é muito bom. É muito bom. Mais ou menos por aí. Que mais? Redes sociais, Ivana. Eu chamo você de Ivana, é a Aline, gente. Eu que tô pirando na batatinha. A Ivana é uma outra querida psicóloga que vai estar na live que vem. Vamos nessa. Essa é a Aline. A Ivana, inclusive, está nos assistindo. Essa é a Aline. Yeah. Então,
Redes E as sociais. redes sociais. Hoje em dia está bastante em voga isso, né? Eu tenho bastante paciente vindo, casais vindo para terapia em relação a esse problema. É uma coisa que se inseriu no nosso contexto e que não dá mais para voltar atrás. A gente precisa disso, olha nós agora, né, conversando, um monte de gente aí com nós, e a gente não precisa sair do seu espaço, né, tá num conforto. É muito bom, não digo que é ruim. Agora, é aquilo que eu já venho dizendo em relação aos sentimentos também, né? Depende da qualidade, depende da quantidade, depende da intensidade, depende do momento. Então, assim, o que a maioria das pessoas... O que acontece com a maioria das pessoas? Ele passa tanto... Ele chega em casa, senta no sofá, liga a TV e tá com o celular na mão, e eu tô aqui fazendo comida, e isso e aquilo, e passa na frente, e ele não é... Ou ao contrário também. Ela passa o tempo inteiro na internet, ou nisso, naquilo. Porque... Outra... porque ele tem o perfil dele lá, ele não coloca que ele namora comigo, ele não coloca nossas fotos, ele não me apresenta como namorada, entendeu? Então, assim, essa questão dos... ele recebeu like daquela lá, quem é que é aquela lá que eu não conheço? Entendeu? Então, isso começou a gerar um monte de confusão dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não deixam claro para o outro o que está acontecendo na sua vida. Entendeu? Eu fico assim, será que eu falo, será que eu não falo? Se eu falar, vai dar problema, então é melhor não falar. Aí o outro acaba descobrindo, né? Porque sempre mentira tem perna curta. Não precisa nem ser mentira, para ser uma omissão. Daqui a pouco ela aparece. Ou porque eu omiti, depois me esqueço que omiti e me entrego, ou porque ela vai lá, ou ele vai lá fuçar no meu celular, na minha carteira, no meu Insta, no meu Face e acha as coisas. Entendeu? Então, assim, a invasão da individualidade também está muito grande, sabe? Então, a gente não tem mais limites, né? A gente perdeu essa questão do limite. A gente tem que dar limite para a pessoa com quem a gente está. E não é um limite de impor limite. Não é isso. É um limite de dizer, isso eu posso, isso é meu, isso eu gosto, isso me faz feliz e não vai influenciar no nosso relacionamento. Fazer a pessoa se sentir segura, porque quando tu tá num relacionamento, que nem eu disse antes, essa questão do comprometimento, que tu não pode ter tudo, realmente a gente não pode ter tudo. E além de não poder ter tudo, quando tu tá num relacionamento, é necessário você fazer o outro se sentir bem. É necessário você fazer o outro se sentir feliz, porque se tu fizer ele feliz, ele vai te fazer. Isso é bate e volta, não tem erro. Essa é uma continha de 2 mais 2 é 4. É matemático, é racional, é razoável. E se não for, se eu só dou e não recebo, vem aquela velha questão, opa, o que está acontecendo? Mereço isso? Isso é para mim? Isso eu permito que aconteça? Isso é o que eu desejo? Entende? Então, a gente tem que começar a se questionar. Não ficar só olhando o outro. Porque o outro faz isso, porque o outro faz isso. E eu? O que eu faço? Ou o que eu não faço? Porque às vezes eu estou me omitindo para não perder. Tem isso também. A pessoa fica tão insegura e com medo de perder que ela se omite, que ela para de ser ela mesma. E ela fica construindo um mundo para que o outro fique feliz com ela, mas é um mundo que ela não está feliz. Entende? Então isso é um outro problema. Quando a pessoa só consegue olhar para o outro, e quero o outro, eu quero o outro a todo custo, não me importa o que eu tenho que fazer, eu quero ele para mim. Aí o sofrimento vem, aí a pergunta vem. A gente tem que parar e se perguntar. E isso a gente só consegue fazer se a gente se conhece mais. Não tem como entender ou perceber isso se a gente não se conhece. A gente vive dentro de uma bolha e aquilo parece que não tem solução e tu não acha
uma resposta é muito difícil, é muito ruim, é muito sofrimento. Não vale a pena. Eu sempre digo assim, sabe, o que mais as pessoas precisam no mundo é amar alguém, se sentir amada e se sentir útil. Então, quando tu tem essas 3 coisas básicas, né, em qualquer tipo de relacionamento, seja até um relacionamento com um cachorrinho, né, tu tá feliz, vamos dizer assim, tu tá bem, o resto tu consegue, né, arrumar. Agora tu tem que se sentir amado, tu tem que amar e tu tem que se sentir útil. Isso é muito importante. Isso faz a gente se sentir vivo, faz a gente querer fazer coisas que agreguem, sabe? Fora isso, fica difícil. Ô, Aline, e há quem acredita que ciúmes é prova de amor. Isso confere? Não, não confere. Ciúmes não é prova de amor. Qualquer coisa que tu tenha que fazer e que cause constrangimento no outro ou insegurança. Já pensou assim, ó? Pensa um pouco. A pessoa tem ciúmes de mim, beleza. O que eu fiz para você ter ciúmes? Me diz. Aí a pessoa diz. Tá, beleza, ok. Para você isso é ciúmes. Isso é motivo para ciúmes. Para mim isso não é. E aí? A gente entra num consenso ou não entra? Entende? Então, a gente tem que entender que toda vez que eu precisar de uma prova, eu já estou errando no caminho da relação. A gente não precisa provar, mas a gente pode provar. Eu posso provar para a pessoa que eu amo ela, posso provar com atitudes, com palavras, mas eu não preciso, eu não sou obrigada, mas eu quero provar. É diferente, entende? O contexto é diferente, o sentimento é diferente, a postura é diferente. No momento que eu tô com alguém, que eu me comprometo com esse alguém e que eu desejo estar com esse alguém, eu tenho o direito de proporcionar para esse outro, né, a sensação de que eu estou com ele e ele está comigo. Aí ninguém precisa provar nada para ninguém. Ninguém precisa ficar fiscalizando, tentando achar. Não precisa. Não precisa, porque isso não precisa, sabe, com o tempo, isso também não precisa nem ser falado, isso fica tão subentendido, tão introjetado no casal, que eles se sentem bem um com o outro sem precisar estar todo momento. No início, sim, eu sempre digo, no início, sim, às vezes aquelas pessoas precisam de uma prova, né? Porque tu não conhece bem o outro, tu não tem tanta intimidade assim com o outro para ter certeza que ele te ama. Então, no início, essas provas de amor são mais comuns da gente querer. E qual é que é o início? Eu sempre digo, o início é até mais ou menos 2 anos, né? Porque é o prazo, vamos dizer assim, da paixão. Né? E paixão vem de patos e patos de patológico, né? Que não é amor. Né? Então, quando tu tá ainda naquela euforia da paixão, até é muito aceitável ciúmes, questão de querer provas de amor. A partir daí, depois de 2 anos, 3, 5, 10, gente, cansa ter que provar. Cansa ter que pedir provas. Né? Então eu sempre digo, não cansa só quem pede a prova, cansa quem tem que dar a prova. Porque pensa comigo. Que ruim que deve ser você estar com alguém e a pessoa sempre está desconfiando de você. Tu sempre tem e provar como? É outra questão. Como que eu vou provar para o outro que eu amo ela? Isso é abstrato. É difícil de... Não é que nem, eu vou te provar, eu vou escrever aqui no papel que eu te amo e tá aqui, ó, tá aqui a prova. Não é assim. Então, não tem muito como tu provar para o outro. A palavra, beleza, posso falar hoje, ó, eu te amo, e saio daqui e te traio. Ou saio daqui e digo, não, eu não amo ele.
O que faz você se sentir amado? Né? O que faz você não precisar de prova? A constância do amor. A constância da relação. A constância do respeito, da vontade de ficar junto, da dedicação, do cuidado um com o outro. Isso faz você ficar junto. Isso faz você se sentir bem com o outro. Isso faz você não ter ciúmes, não ter possessividade, não ter medo, né? Porque ciúmes é medo, medo de perder. Medo de perder o quê? Medo de perder o controle. O controle sobre o outro e o controle sobre si mesmo. O que eu vou fazer sem ele e o que ele vai fazer sem mim. Isso é ciúmes. Entende? Então vira uma bola de neve. Quando começa com ciúmes e... Começa com ciúmes, não, já tem no ciúmes, já tem antes, né? Outras coisas, insegurança, medo, e daí vai, né? A bolinha só cresce. Conforme os anos vão passando, a bolinha só cresce. Bacana. Bom, meus queridos, estamos nos últimos momentos. Eu vou passar o telefone assim, viu como passa rápido, né? Nossa, que bom! Volta aí, você de casa, o telefone da Aline é 479-9924-0174. Eu vou repetir, ó. 047, que é o DDD, né? Então, 99924-0174. Essa live ela vai também estar ali no YouTube, Márcio Rodas, psicanalista. A Aline também está ali no Instagram dela, à disposição, para estar também continuando esse bate-papo. Eu tenho uma última perguntinha, vamos ver se dá tempo. Dá um tempo, meio que um rapidão, deixa eu assim. falar uma coisa, Márcio. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo também depois, esse telefone tem o WhatsApp, tá? Então, a pessoa às vezes quer manter contato comigo, me chama no WhatsApp. Às vezes, durante a semana, se eu estou atendendo, eu não olho o WhatsApp. Mas depois, sempre quando eu tenho um intervalo, um tempinho, eu sempre vou olhando e vou respondendo, sem problema nenhum, tá ok? Bacana. Aline, a última. Há um meio de se livrar de ciúmes? Oi? Há algum meio assim da gente se livrar de ciúmes? Sim, e nós sabemos. Você sabe, eu sei. Dá-lhe terapia. Por quê? Né? Porque não tem outro jeito, gente. Não tem. Sentimento, a gente só consegue entender ele, controlar ele, se a gente se conhece. E autoconhecimento, a gente adquire, não, é difícil a gente adquirir sozinho, a gente precisa do outro para se espelhar, para se enxergar, a gente precisa do outro para ter essa troca, e não é qualquer outro, não é um amigo, né? Porque o amigo, eu sempre digo assim, ó, amigo, ele vai olhar para você e ele vai te dizer o que ele acha melhor para você, ele vai te dar conselhos em função daquilo que ele faria, ou daquilo que ele acha que você gostaria de fazer, porque ele não quer te desagradar. Entende? Então, assim, o terapeuta, psicólogo, psicanalista, que tem formação, ele conhece do comportamento humano, ele conhece de todas as artimanhas da psique humana. Então, ele está preparado, embasado em cima não só de teoria, mas também de prática, para a gente levar a pessoa a entender o porquê que ela está fazendo essas escolhas, o porquê que ela pensa assim, o porquê ela se sente assim e como ela vai transformar isso em outras coisas. E não é a gente que vai dizer para ela o que é melhor para ela, ela vai descobrir isso, conforme a linha, né, que a gente vai dizer, ó, segue por esse caminho aqui, experimenta, ou experimenta. Por que tu está experimentando sair por lá? A gente vai dar portas para a pessoa e ela vai escolher qual ela vai abrir. Então, isso que é importante. Nós já estamos aqui com o reloginho, já baixou. Então tá. Bom, meu querido, infelizmente o Instagram podia aumentar esse tempo, mas eu estou vendo o reloginho aqui. Uma boa noite para vocês. Aline, muito obrigado. Um beijo para ti. Até a próxima, gente. Até o que vem.